Olá pessoal, olá professor, uma boa tarde. Meu nome é Aldevan Guimarães Souza. Estou aqui nesse momento para poder apresentar o nosso TCC e a nossa professora orientadora é Maria Luísa Ferreira dos Santos. E eu vim te apresentar para vocês esse TCC que tem como título, como tema, os impactos resultantes da Segunda Guerra Mundial nas políticas migratórias e na integração da Alemanha. Então, vamos lá. O resumo: por muitos anos o governo alemão recusou a ideia de ser um país de imigrantes, e uma das formas era mudar as leis do país para barrar essa onda. Assim, os imigrantes, para permanecer legalmente dentro do território escolhido, deveriam seguir as leis de imigração estabelecidas em cada país. Mas se essas leis fossem mudadas ou extirpadas, facilitaria na migração de pessoas vindas de outras nações. Isso teve uma influência direta nas políticas migratórias. O objetivo desse trabalho é analisar a construção das políticas migratórias do governo alemão a partir da Segunda Guerra Mundial. As mudanças pelas quais as políticas passam e que influenciam, isso tem na integração da Alemanha, na União Europeia. Os conceitos que nós utilizamos abordam temas como políticas migratórias, imigração, emigração, equilíbrio europeu de poder e legislação. Realizou-se uma análise de diversos autores e uma comparação entre a realidade migratória da Segunda Guerra Mundial e a regulamentação da imigração no pós-Segunda Guerra Mundial. O trabalho conclui que há uma interferência dos fatos ocorridos aqui na Segunda Guerra Mundial na construção das futuras políticas migratórias alemãs do pós-Segunda Guerra Mundial. Então, o resumo está aqui, é o que nós, de agora em diante, vamos tentar explicar para vocês. A relevância. Qual é a relevância dentro dessa monografia, desse TCC? O presente trabalho analisou a construção das políticas migratórias na Alemanha, levando-se em consideração os fatos acontecidos durante a Segunda Guerra Mundial. Descobriu-se a partir dessas evidências e informações trazidas pela nossa análise, que esses fatos tiveram um impacto na hora da construção das políticas, o que é o nosso foco em estudo. Para se entender melhor como foi o processo de construção e desenvolvimento das migrações alemãs, verifica-se a influência que a mudança do equilíbrio internacional europeu durante a Segunda Guerra Mundial teve na construção das políticas alemãs. Para isso, se trabalhou sobre a realidade da ordem europeia até após a Segunda Guerra Mundial. Analisou-se também as políticas principais da Alemanha durante esse período e se aprofundou na questão concernente ao porquê da afirmação do governo alemão de não aceitar a sua condição de país imigrante, tendo isso um impacto direto na forma com que essas leis são aplicadas e absorvidas pela sociedade. Ou seja, no período que nós estamos falando, o problema todo é porque, mesmo a Alemanha sendo de fato um país de imigrantes, o governo alemão não aceitava essa realidade. E por ele não aceitar essa realidade, acabou tendo um grande levante contra os imigrantes que estavam dentro do país, dando continuidade. Objetivos:
O objetivo geral é os impactos que foram causados na Segunda Guerra Mundial nas políticas migratórias, na integração da Alemanha. Primeiro, quais são o objetivo primeiro? Construção da Europa e como atuava, ou seja, como foi construída a política migratória na Europa e como era a atuação dessas políticas migratórias. Para muitos, a Primeira Guerra Mundial foi um motivo de comemoração, já que havia necessidade, por parte de certo grupo de líderes políticos, de uma guerra curta e gloriosa. A realidade foi que, bem assim, além de provocar a morte de milhões de pessoas, esta afetou a ordem mundial estabelecida até então. Segundo objetivo, a formação de uma nova realidade quanto à questão da dimensão migratória na Alemanha. Então, qual foi essa nova realidade? Esses fluxos migratórios podem ser desencadeados por vários motivos, ou seja, econômicos, culturais, religiosos, políticos e naturais, como secas, terremotos e enchentes. Então, a migração econômica é que exerce a maior influência na população. É entendida como o deslocamento de contingentes humanos para áreas onde o sistema produtivo concentra uma maior ou uma melhor oportunidade de trabalho. Todos nós sabemos que quando um país ele não está economicamente bem, as pessoas sentem a necessidade de migrar para um outro lugar. Terceiro objetivo do trabalho: a inserção da Alemanha na integração regional e europeia, a partir da influência da Segunda Guerra. O mapa político da Europa tem sofrido profundas mudanças. As constelações políticas da Europa têm se alterado e estão ainda se modificando rapidamente. Algumas dessas transformações estão relacionadas ao desaparecimento dos antagonismos da Guerra Fria, a unificação dos Estados alemães e a dissolução da União Soviética, fatos que, em muitos sentidos, têm dado mais força aos Estados europeus. Outras mudanças estão relacionadas aos contínuos processos de integração europeia, novas fases da transnacionalização e supranacionalização das políticas na Europa tem transformado as relações entre os Estados e a sociedade, mudando então os padrões políticos através da Europa. Então esses três objetivos aqui é o que nós estamos aprofundando dentro do nosso TCC, dando continuidade. A metodologia que nós usamos no TCC foi o procedimento metodológico adotado, é um método qualitativo, descritivo, ou seja, um método qualitativo, descritivo, explicativo e bibliográfico, que se vincula à investigação de forma que será possível indagar sobre questões históricas e políticas com o fim de afirmar ou negar a hipótese e resolver o problema de pesquisa. Para isso será feita uma análise bibliográfica tanto da história da integração e migração na Europa até o pós-Segunda Guerra Mundial e, mais especificadamente, da Alemanha. Para poder ter uma melhor e mais ampla compreensão do cenário político, utilizaremos fontes primárias que, analisando relatórios, tratados, documentos, entre outros textos relevantes, também fontes secundárias a partir da análise de conjunturas através de diversos meios, que sejam estes livros ou artigos. O trabalho está dividido em 3 capítulos principais, que abordarão temas específicos que vão ajudar a entender melhor o processo pela qual a Alemanha e a Europa passam com relação aos seus movimentos migratórios e como eles lidam com os mesmos. Assim,
No primeiro capítulo teremos as mudanças que o equilíbrio europeu sofreu a partir das duas grandes guerras, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda. Após esta análise, foram escolhidas 5 países para ser analisados e comparados. Eles foram escolhidos principalmente pelo número de sua população de imigrantes e pelas diferentes formas de regulamentar a imigração e as políticas imigratórias. No segundo capítulo, se levantará o foco desses trabalhos, a Alemanha, na qual se analisará as principais mudanças em nível político que tiveram um grande impacto na forma com que o governo trata com os imigrantes. No terceiro capítulo, o foco é a integração e como esta ocorreu a partir dessas mudanças políticas. Então está aqui a metodologia que nós usamos para elaborar o nosso TCC. Dando continuidade, o trabalho, como eu disse, a integração da Alemanha na União Europeia, após a análise da realidade alemã e das políticas e conhecimento de como o governo alemão pensa. Aprofundamos nisso. Segundo, se procurou entender como se deu esse processo de integração na União Europeia e quais são os pilares dessa integração, e finalmente se observou como essa integração afeta a forma com que o país lida com os seus imigrantes e as suas políticas. Quarto, o presente trabalho analisa o estudo da influência tanto no contexto como do passado nas políticas de construção do posicionamento do Estado alemão com relação às imigrações e imigrações. Quarto, averiguar como esta nação passa de um país de emigração durante a Segunda Guerra Mundial para tornar-se um dos principais destinos de imigrantes. Dando continuidade, o conceito que nós usamos, retomando os conceitos analisados no desenvolvimento do presente trabalho, começa-se a analisar a balança de poder na Europa desde a Primeira Guerra Mundial, ou seja, vamos analisar desde a Primeira Guerra Mundial. Nesta etapa se identifica que esse equilíbrio era frágil e que a contenção entre a Alemanha era da mesma forma débil. O Tratado de Versalhes, vamos aprofundar muito nele, que era o que regia na época, provocou ser pouco eficiente, já que o cumprimento da Alemanha com o mesmo foi baixíssimo, quer dizer, não foi cumprido. Da mesma maneira aconteceu com a Liga das Nações, que é uma tentativa de desarmamento e paz na Europa, mas encontra-se novamente com o pouco cumprimento dos estados para com as suas pautas. Assim, eclode a Segunda Guerra Mundial e é abandonado o Tratado Westphaliano após o fim da Segunda Guerra Mundial. A Europa não tinha condições de retomar o processo do balanço de poder, já que a maioria dos países tinha sido invadido em algum momento da guerra, sendo impossível dar forma aos seus próprios futuros. Tem-se então uma Europa dividida e desestruturada, com muitos desafios de integração pela frente. Dando continuidade, a discussão, análise e conclusão. Na segunda parte do primeiro capítulo foi analisado o desenvolvimento das 5 nações, que eu falei no início da minha fala, dos 5 nações que nós escolhemos para poder dar esse balanço e essa porcentagem de imigrantes e emigrantes dentro do contexto. No segundo capítulo trabalha-se a análise da Alemanha. Verificou-se que o Estado encontra uma dificuldade na reorganização e reorientação de suas políticas. Foi uma das dificuldades também que nós falamos e aprofundamos para que nosso TCC ficasse um pouco mais equilibrado.
Então, no primeiro ponto do segundo capítulo, analisou a política aplicada aos trabalhadores, que se viu outra influência do regime nazista, ou seja, era uma carga muito grande em cima dos trabalhadores para que os mesmos pudessem de alguma forma não suportar e, consequentemente, pedir para se retirar do país. A famosa escravidão falada. E no último capítulo, trabalho se falou sobre a integração da Alemanha na União Europeia. O primeiro demonstra grande interesse na participação do desenvolvimento da União, primeiro ratificando leis da lei fundamental para concordar com o tratado dali de Maastricht, estabelecendo a sua reunificação, visa uma integração da República Federal Alemã. E por fim, as referências que nós usamos aqui, que é o Assen, Assis, Bonn, Urbano, que isso aqui é de fundamental importância para o nosso TCC, a nossa monografia, que fala sobre a lei fundamental da República Federal da Alemanha. E foi uma das coisas que eu observei muito no decorrer, que vai encontrar aqui, 2011, disponível aqui nesse site, https://www, que fala ali .btg/bertservice.de/pdf 8020.8000.pdf. Acesso em 27 de setembro. Então, é uma das principais referências para que nós pudéssemos, de alguma forma, elaborar esse TCC. E também a Kissinger, Henry, Ordem Mundial, Rio de Janeiro, Objetivos 2015. Foi um também de muito usado, que nós usamos bastante. Tem também o Neil Júnior, Joseph, que é a cooperação e conflito nas relações internacionais, uma leitura essencial para entender as principais questões da política mundial, que está aqui a referência. Então, muito obrigado. Agradeço a Deus em primeiro lugar, agradeço aos professores, professora Maria, agradeço a minha família. Muito obrigado e Deus abençoe.